No vídeo anterior, eu tratei da origem do conceito de valor monetário. Observei que esse substantivo surgiu na Baixa Idade Média, por volta do século XI de nossa era, e se referia ao valor impositus, ou seja, ao valor imposto pelo soberano às peças monetárias de ouro, de prata ou de cobre, que correspondiam ao que estava escrito nos contratos entre os particulares. Mencionei também as queixas dos comerciantes, dos credores em geral, contra a alteração da massa e das ligas das peças monetárias sem alteração correspondente do valor imposto pelo soberano. As reclamações eram muito frequentes com respeito a essas modificações do conteúdo das peças monetárias de metal sem a modificação correspondente do valor imposto. Essas peças de metal, elas são concretas, elas têm conteúdo, têm massa, precisam de uma liga para serem moldadas e esse conteúdo pode ser manipulado. Hoje nós veremos que essa noção de valor imposto acabou sendo superada pelo conceito de valor intrínseco. E qual é o sentido político dessa transformação? Em 1355, século XIV, o bispo francês Nicolas Oresme, nascido nos arredores de Caen, na Normandia, se fez porta-voz da burguesia nascente e publicou um livro que mudou o pensamento relativo anteriormente ao valor imposto, que é esse livro aqui, o Pequeno Tratado da Primeira Invenção das Moedas, do qual existe uma tradução para o português muito bem feita, que está, acho que, disponível gratuitamente na internet. É um livro muito bem escrito e a tradução foi feita pela saudosa professora Márcia Vicentini e eu participei desse processo junto com o André Vicentini, com o auxílio da minha amiga Janine Persson, que é uma belga que fez o primeiro trabalho de tradução, e está disponível. Esse pequeno tratado do Oresme, ele modificou o pensamento monetário a partir do século XIV. A ideia do valor intrínseco era como se o valor emanasse do metal, como os raios daquela imagem popular do Sagrado Coração de Jesus. Afora essa convicção teológica, digamos assim, dos comerciantes, havia uma questão prática, é que os metais
dos quais eram cunhadas as peças monetárias, especialmente o ouro e a prata, eles consistiam no que a gente hoje chama de commodities. Eles tinham valor de mercado. E a cotação internacional desses metais, ela não podia ser desconsiderada pelos soberanos, porque em caso de divergência, as pessoas comercializariam esses metais em barra, tanto nacional como internacionalmente, e obteriam um resultado prático muito superior ao daquele valor imposto pelo soberano na peça monetária. Então, com o fortalecimento da burguesia nessa altura da história, o antigo conceito de valor imposto ficou com os seus dias contados. Depois de ter prevalecido durante largo espaço da Idade Média, ele foi substituído pelo conceito de valor intrínseco, cuja função política foi permitir que a burguesia ascendente enfrentasse os soberanos. Para enfatizar o significado da expressão valor intrínseco, foi criada uma expressão oposta de valor extrínseco, não mais o valor imposto pelo soberano, mas haveria um valor extrínseco. Esse valor imposto seria o valor extrínseco da peça monetária, aquele que vem ainda hoje impresso na peça monetária, e haveria o valor intrínseco do metal em que aquela peça monetária era cunhada. Hoje, o valor extrínseco seriam esses 50 reais que aparecem nas notas que a gente tem quando tem na carteira. Essa dicotomia valor intrínseco versus valor extrínseco, eu ainda vou me referir a ela posteriormente. Mas até hoje nos persegue. Ao mesmo tempo em que essa transformação ocorria, os títulos de crédito de papel, especialmente a letra de câmbio, todos provenientes da Revolução Comercial dos séculos XII e XIII, começaram a circular nacionalmente e internacionalmente. E logo surgiram os comerciantes, denominados cambistas, que faziam o câmbio entre aquelas peças monetárias de metal que eles depositavam nos seus cofres e depois se tornaram banqueiros e emitiam sobre esse lastro das peças monetárias que eles tinham em depósito nos seus cofres, eles emitiam títulos de crédito de papel, como com a garantia de que o credor poderia resgatar aquelas peças monetárias de metal a qualquer tempo. Iniciava-se no século XVI, a partir do ano de 1500, iniciava-se o que nós denominamos a história moderna. A história moderna em que os estados centralizados se consolidaram e a antiga moeda
de prata internacional que circulava na Europa, peças monetárias, normalmente o escudo, eles foram se transformando em moedas nacionais. Moedas nacionais essas que tinham suporte tanto de metal quanto de papel. E nessa situação em que proliferavam essas peças de papel e esses títulos de crédito de papel, a noção de valor intrínseco já não podia ser o sustentáculo, o único sustentáculo da burguesia. Porque o papel moeda dispensava as minas de ouro e de prata e podia ser fabricado indefinidamente. E esses papéis moeda, eles circulavam cada vez com maior amplitude e propiciavam um aumento enorme das riquezas. Para lidar com essa nova situação, foi preciso criar uma nova ciência social, que é a economia, cujo pai da economia escreveu o célebre livro A Riqueza das Nações, do qual eu vou tratar no vídeo posterior. Nessa época, o que era sólido começou a se desmanchar no ar sob a forma de peças monetárias de papel.